Esses dias eu tava participando de uma live, de um ao vivo no canal de uma amiga minha que tem um público talvez um pouco diferente do meu, apesar de falarmos das mesmas coisas. E aí eu tive uma grande crise porque as pessoas do canal dela tinham uma grande visão de que eu sou uma pessoa cult, uma pessoa séria, uma pessoa talvez mais fechada em mim mesma. E aí quando eu comecei a falar desse jeitinho aqui, que talvez a maioria de vocês já esteja acostumado, né, falando pelos cotovelos, muito doida, as pessoas começaram a achar que eu tava bêbada ou que eu tava fora de mim. E aí a minha crise foi tentar entender qual que era essa imagem que eu passava, né, para os outros. E o vídeo de hoje vai ser justamente sobre essa questão toda de que isso tem muito a ver com leitura. Qual que é a leitura que os outros fazem de mim através das minhas leituras e que acaba, inclusive, distanciando muita gente. Porque pensa o seguinte, se você julga o outro pela leitura que ele lê, se você cria, molda uma personalidade de acordo com o que ele lê, ele possivelmente, essa pessoa possivelmente vai deixar de ler alguma coisa que não se encaixa nessa categoria, por medo, por um preconceito, por várias questões. Então o vídeo de hoje é sobre isso, sobre essa máxima aí da filosofia, né, de conhece-te a ti mesmo, de quem eu sou, o que vocês estão lendo, o que vocês estão vendo aí e por que a gente faz isso, né, sendo que isso atrapalha. Aqui somos todos loucos. Ficarás fechada aqui dentro para sempre. Gente, seguinte, o que acontece? Como eu contei pra vocês no começo desse vídeo, esses dias eu tive uma crise no meio de um ao vivo, no meio de uma maratona literária, no canal de uma amiga minha. Por quê? Porque a gente estava fazendo umas leituras e o público dessa minha amiga talvez não seja o mesmo público que tá me vendo. No caso, pode não ser você que esteja aí me vendo. E eu tava tomando uma taça de vinho e as pessoas começaram a ver o meu jeito de falar e já me colocaram numa categoria de o que eles chamaram de intelectual, de que gosta de poesia e etc. E aí, quando eu comecei a falar com esse jeitinho aqui, que eu falo, que sou eu, que é a Tati, eles começaram a achar que eu tava bêbada. E depois que eles perceberam que eu não estava bêbada, eles começaram a falar que não estavam compreendendo, usando que eu tava falando, tipo, aleatoriedades da vida, assim, tava falando, tipo, sei lá, o que eu tava lendo, não sei o que eu tava falando. Enfim, e aí isso me deu uma crise porque botou em xeque todo o meu papel enquanto criadora de conteúdo, todo o meu papel enquanto jornalista e todo o meu papel enquanto professora. Por quê? Porque meu papel aqui, o Valer um Livro, ele só existe para eu tentar o máximo que eu posso desgourmetizar a literatura, tirar dessa coisa que, sabe, inalcançável, que você só pode ler clássico para ser considerado leitor, ou que você só pode conhecer grandes obras literárias e blá blá. E quando eu vou dar aula de literatura, eu justamente tento trazer de um jeito, né, que fique um pouquinho mais maleável, não aquela coisa fechadona. E o que isso tem a ver com o trecho que eu li? Esse trecho que eu li é Alice e Outras Mulheres, da Theolinda. A Theolinda é uma escritora portuguesa, Theolinda Gerson, e uma dos contos, daqui é uma coletânea de contos da Oficina Raquel, e uma dos contos chama Alice no Mundo dos Trovões, né? E que fala, Alice in Thunderland, aqui ó. E que fala justamente como se fosse a Alice real, que inspirou a história da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Para quem não sabe, Alice existiu, né? E o Lewis Carroll, ele teve toda uma questão também, porque descobriu-se que ele tinha fotos de crianças peladas, quando ele já era um adulto. Inclusive fotos da Alice. A família da Alice, inclusive, ficou sem falar com ele um bom tempo. E a Alice sempre foi muito fechada em si mesma quando era entrevistada, e a única ficou em silêncio a vida toda, nunca falou exatamente sobre se Lewis Carroll era pedófilo, se não era, como tinha sido a relação dos dois. Mas, de qualquer maneira, ficou-se toda essa ideia de que a Alice no País das Maravilhas é a Alice e que a Alice era assim, daquele jeito que o Lewis Carroll tinha colocado no livro. O que é muito perigoso, né? Aí tem uma parte aqui, nesse trecho, que eu fiquei assim, ó, embasbacada, tirando além dessa que eu li, né? Que falava que eu tinha transformado o Reverendo Dee, né? Que é o nome oficial do Lewis Carroll, no famoso escritor Lewis Carroll, e
mas o nosso conto de fadas só existiu na perspectiva dele. Então pense o seguinte, essa mulher, toda vez que alguém olhava pra ela, inclusive a família dela, não via a Alice, via a Alice que o Lewis Carroll criou, ou a Alice da Disney, né, que é ainda mais diferente da Alice do Lewis Carroll, que possivelmente nem tem pedido autorização pra Alice criança, entendeu? Que a Alice criança não tinha dimensão no que ia ser aquilo, né? Tipo, ela fala que ela transformou o Reverendo Dee no Lewis Carroll. E aí tem uma parte lindíssima aqui, né? Que ela fala que ela não vai mais deixar esse segredo morrer às 7 chaves, né? E aí ela fala assim, não quero duas Alices, uma em cima da terra e outra embaixo, como se entre ambas houvesse ainda um espelho, um vidro, uma lente a separar dois mundos. E é meio que isso. Aí eu fiquei lembrando, enquanto eu lia esses contos aqui, principalmente esse sobre Alice, lembrei da Pagu, que eu sempre falo aqui, né, que eu tenho a tatuagem dela, que a vida toda ela foi posta como a desgracenta, da desgraçadora, né, de Lares. Por quê? Porque Oswald de Andrade largou o Tarsila do Amaral para se casar com Pagu. Inclusive, muita gente era contra até que as duas ainda fossem amigas, mesmo que elas quisessem, porque não pode, né? Sendo que o Oswald sempre colocou, tem um diário do Oswald, gente, enquanto ele estava casado com a Tarsila, que ele fala, se o lar de Tarsila vacila é por conta do angu de Pagu. O Oswald era um cara detestável, né? Todo mundo que fala alguma coisa biográfica do Oswald de Andrade fala coisas absurdas sobre ele, né? Se vocês forem ler os jornais da época, principalmente a revista Antropofágica, né? Ele fala barbaridades do Mário de Andrade, ele acabou com a carreira profissional do Mário de Andrade, tirando forçadamente o Mário do armário várias vezes, porque o Mário possivelmente foi um homem gay. E com Pagu ele fez a mesma coisa. Tem um livro da Pagu que chama, aqui ó, Paixão Pagu, que é uma autobiografia, e ela conta sobre como o Oswald não deixava ela falar com o Rudá, que era o próprio filho, e ela presa, passando, comendo pão que o diabo amassou, e a vida toda a Pagu foi colocada nessa categoria de a mulher que separou Tarsila do Amaral, que era caipirinha, queridinha do Brasil, de Oswald de Andrade, que também era um ser artístico que todo mundo conhecia, uma figura nobre da sociedade. E Pagu, por exemplo, fez uma diferença na nossa cultura. A história da Pagu com o teatro não está escrito nessa terra, gente. O tanto que a Pagu fez pelo teatro brasileiro não está escrito, pela literatura, pela poesia. Dizem as más línguas que, inclusive, foi ela quem trouxe as primeiras sementes de soja para o Brasil. Então, assim, olha o quanto de coisa que essa mulher fez. E mesmo assim, eu aprendi sobre Pagu na escola como a destruidora de lares. A mesma coisa de Alice, né? Quando eu falo Alice, você não vai pensar na Alice original, você vai pensar na Alice criada por uma outra pessoa. E isso diz muito sobre essa crise que eu tive aí nessa live. Por quê? Porque vocês, quando eu digo vocês, peço perdão, não são vocês que estão me assistindo agora, possivelmente, mas talvez sejam. Mas são essas pessoas que me veem e me colocam numa caixinha tão fechada que são incapazes de me correlacionar com outras coisas, me colocar em outros jeitos e já me colocam nesse estilo, nessa coisa e que podem me impedir de continuar fazendo conteúdo. Assim como impediram Pagu de fazer muita coisa. Pagu tentou várias vezes suicídio, por exemplo. Né? A Alice também, que teve uma vida muito triste, tem vários diários dela que mostram, né, que ela virou uma pessoa reclusa. Diga-se de passagem, até nesse conto, ela fala sobre, claro, um relato ficcional, né, mas ela fala sobre quando ela vendeu a edição original, o manuscrito da história do Lewis Carroll que ela tinha. Quando ela vendeu, ela se sentiu vingada, porque era como se o Lewis Carroll tivesse dado para ela uma quantia de dinheiro que devia por ter estragado a vida dela, né? Isso é muito, muito forte. Se essa narrativa foi uma libertação da Alice original, se você sentiu isso, Teorina. É libertar Alice, porque ela viveu enclausurada naquela história. Ela dizia, no fim da vida,
estava cansada da Alice do livro. Se você ver as fotos também, são fotos muito pesadas, né? Digo, da própria Alice, da mulher Alice, né? E aí tem uma parte aqui que eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, que o Lewis Carroll, né, o Reverendo Dee, fala assim, né? Repara bem, Alice, foste tu própria que quiseste vir. Estavas no jardim com a tua irmã e viste um coelho passar e, em vez de ficares quieta, foste atrás dele e caíste num poço e foste ter um lugar diferente. Depois disso aconteceram coisas. A verdade é que podias ter ficado no teu jardim e não ficaste. A curiosidade foi mais forte. Então, ainda assim, colocando a Alice como assim, como você foi curiosa, como você estava aqui esse tempo todo, botando a tua cara a tapa, vindo aqui todos os dias, ainda tendo um relacionamento com o Reverendo Dee, né, com o Lewis Carroll, a culpa é sua, você que foi curiosa, você que foi atrás do coelho e caiu lá no buraco do coelho, e que foi parar na Alice no País das Maravilhas. E é a mesma coisa quando a gente fala sobre essa figura, essa categoria que a gente fala das pessoas. Então assim, você vai falar de livros da internet? Foi você que foi lá falar. Você vai participar da live? Foi você que foi lá. Você foi ler John Green e se colocou como leitor? Foi você. Não, né? A gente tem que parar de categorizar as pessoas, porque isso impede tanta coisa, isso pode acabar com tantas narrativas, né? Então é um vídeo meio que para falar sobre essas outras perspectivas, sobre essas análises e sobre essas categorizações que a gente faz dos outros o tempo inteiro. E vejam bem, eu também caio neste conto do vigário, porque eu mesma, em Alice, por exemplo, já várias vezes já pensei em Alice como esta Alice, né? Não como esta, né? Mas como a Alice de Lewis Carroll, que inclusive eu coleciono livros, um dia eu vou mostrar pra vocês, da Alice no País das Maravilhas. E que perigoso que é isso, né? Essa narrativa que não é nossa e a gente quer que seja, a gente quer ir botar. Vamos tomar cuidado nessas classificações? Vamos deixar livre as pessoas, né? Vamos deixar livre quem elas são, vamos deixar que elas mesmas mostrem quem elas são. Leiam este livro, é muito bom, vou deixar o link aqui embaixo. Descobri a Teolinda Gerson só agora, queria ter descoberto antes, mas nunca é tarde, porque esse é meu papel aqui, é trazer esses escritores que talvez você não conheça e que talvez você goste, né? E se não gostar também, tá tudo bem. Eu falo isso até de poesia o tempo todo, né? As pessoas vêm pra mim desesperadas. Eu não consigo gostar de poesia. Tudo bem, meu anjo. Uma hora talvez você goste, outra vez talvez não, né? Mas a literatura, os livros no geral, quando dá match. E às vezes não dá o match, entendeu? Às vezes precisa esperar um pouquinho. Às vezes precisa de outro livro, às vezes precisa de outra narrativa. E eu acredito muito nisso, né? Que uma hora os livros vão te achar, né? Se você não gosta de leitura, uma hora eles vão te achar, e você não precisa de uma categoria pra isso, sabe? Você não precisa se achar menos inteligente porque você não lê. Nossa, como eu recebo comentário com essa frase. Eu sou muito burro, eu não sei, não leio. Eu não leio que nem você. What the fuck? Sabe? Tipo, como assim? Não façam isso. Tá? Vamos parar de categorizar as pessoas, porque aí, quem sabe, a gente para de inibir as pessoas a virem ler, e a gente para de fazer as pessoas, a gente permite com que as pessoas criem mais coisas, e se acessem mais, e se, entendeu? Que entendam mais, preencham mais esses espaços que a gente tem, certo? A gente tá fazendo isso acontecer, hein, galera? Até o próximo vídeo. Tchau!